Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância e eu, lindíssima, claro, sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos. Nesse episódio, como se faz a formatação dos títulos e das sessões nos trabalhos. É claro, vamos iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de cabelos pretos na altura do ombro, estão amarrados em Maria Chiquinha, estou com um vestido chiquérrimo, rosé de linho, combinando com a minha sandália de saltana bela, inclusive, olha só. Tenho 42 anos, 1,64 m, com salto ainda fica mais bonito, né? 58 quilos, o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons verde, cinza, né, branco e conectores cinza. E à nossa direita aqui, a nossa tela interativa para altas conexões. Nesse episódio, então, títulos e sessões, que são as divisões que nós temos do texto. Tá? O texto, de acordo com o tipo do trabalho acadêmico, a BNT, a 14724, que a gente vem estudando aí alguns episódios, ela vai dizer que existem vários tipos de trabalhos acadêmicos. Esses trabalhos acadêmicos podem ser artigos, podem ser dissertações, podem ser trabalhos de conclusão de curso, relatos de experiência, relatórios de estágio. Vai depender do objetivo didático-pedagógico do professor, do curso. Então, a depender da intencionalidade pedagógica do curso e do professor, ele vai pedir um ou outro trabalho acadêmico. Mas as normas da 14724, elas se aplicam praticamente a todos os tipos de trabalho, porque elas tratam de formatação geral. E uma das formatações gerais são os títulos e as sessões. Tá? Então, vamos acompanhar aqui na nossa tela interativa como é que se dá essas formatações. Então, a gente tem aqui títulos e sessões. O que são títulos e sessões? Bom, títulos e sessões, de acordo com a 14724, são o quê? Os títulos são de capítulos, ou seja, as entradas primárias. Iniciam-se em uma nova página junto à margem superior à esquerda. Os títulos são numerados, tá? Sumário, lista de figuras, tabelas, agradecimentos, resumo, referências, anexos, apêndices, etc. são centralizados, tá? Então, eles são sempre centralizados. Esses tópicos são centralizados. Os títulos são destacados gradativamente usando-se o recurso de negrito, itálico e caixa alta. Então, quando você tem título, ele vai ser escrito de que forma? Ele vai ser escrito assim, ó, todo em maiúscula, em negrito. Depois, quando você tem a primeira divisão, que a gente chama de seção primária, ele vai ser todo em maiúscula, mas o tamanho vai ser tamanho 12. Os títulos têm tamanho 14. Depois, a seção secundária, você vai pela numeração, ó, 1.1. Então, essa é uma divisão dentro da seção primária. E aí, a seção secundária, ela vai ter outra formatação, né? O título e o subtítulo devem ser claros e concisos e não ultrapassar 3 linhas. Por quê? Porque aí já é texto, né, gente? Passou de 3 linhas já não é título, é texto. Devem ser digitados em letras maiúsculas em negrito, em fonte Arial tamanho 12, espaçamento de 1,15. Antes do título deve ser inserido um espaço simples. Antes e depois dos títulos devem ser inseridos um espaçamento. Tá? Então, a gente está aqui, ó, no nosso modelo, tá? Eu estou usando aqui o Google Docs e vou também demonstrar no editor de texto do Word. Então, título, a gente só tem um, tá bom? Que é o título. Esse título, ele vai ser o quê? É o nome do trabalho, né? É aquele nome que você dá para a redação quando você está lá no ensino médio. Esse título, qual que é a formatação dele? A formatação dele, a gente faz assim, ó. O tipo da fonte é o quê? O tipo da fonte você já sabe, é preferencialmente Arial. O tamanho da fonte é 14, tá? Então, títulos são sempre em 14. E
o alinhamento é centralizado, tá bom? Então, não é à esquerda, não é à direita, não é justificado como texto. O título é como? O título é centralizado. A gente vai ter título de novo aonde? A gente vai ter título de novo só lá nas referências, tá bom? Então, título, tamanho Arial, fonte Arial, tamanho 14, negrito, tá? Sempre em negrito, tá? Não o título ele tem que estar destacado e o destaque que se dá pela ABNT é o negrito. Professor, e agora como é que eu faço lá no meu, se eu tiver no editor de texto? Se eu tiver no editor de texto, a mesma coisa. Então, aqui, ó, mesma situação, só que o meu menu superior, ele tem mais opções, né? Então, eu vou aqui na página inicial, na paleta, escolho a fonte Arial, o tamanho da fonte, que é 14, tá bom? O alinhamento, que é centralizado, né? Então, não é à esquerda, não é à direita, não é justificado, é centralizado, certo? Então, esse é o título. E as seções? As seções são todas as divisões que tem em um texto. Dependendo do seu texto, você pode ter mais de uma seção, 2, 3, 4, 5, né? Se você for fazer uma dissertação, que é um trabalho feito no nível de mestrado, que tem 100 e tantas páginas, você pode ter aí 3 capítulos, 5 capítulos, 10 capítulos, tá? Os capítulos, eles recebem, né, a nomeação de títulos, tá? E a divisão dentro de um capítulo são chamadas de seções. As seções, elas são sempre numeradas, tá? Então, sempre numeradas. Você coloca essa numeração em algarismos arábicos, tá? Vou deixar aqui só para a gente visualizar. Pode cortar aqui o texto, tá? É só para a gente se concentrar aqui, ó. Então, você sempre coloca algarismos arábicos e sempre começa pelo número 1. Dá um espaço, tá bom? Então, eu vou só deixar aqui, ó. O que você coloca? Número 1, algarismo arábico, um espaço e o texto. Todo texto começa com o quê? Começa com introdução. A introdução sempre vai ser, né? Então, primeira seção. Primeira seção é Arial, recapitulando, Arial, tamanho 12, porque não é título, é o tamanho do texto. Negrito, não é itálico, não é sublinhado. Então, não é sublinhado, não é itálico, é negrito. Negrito. E o alinhamento, né, a gente chama que o alinhamento, ele é à esquerda. Todo alinhamento das seções é à esquerda, tá? Então, você vai... E o quê? E em maiúscula. Professor, e se eu tiver digitado assim, por exemplo, tiver digitado, né? Introdução. E agora? Não é em minúscula, é em maiúscula. Mas eu já digitei, eu tenho que digitar de novo? Tem um recurso aqui, né, que a gente pode utilizar, você pode selecionar e vem aqui, ó, tá vendo um azão, um azinho, um azão e um azinho juntos? Então, o azão e o azinho, quando você clica na setinha, você tem a opção de alterar a formatação, para colocar só a primeira letra em maiúscula, tudo em minúscula ou tudo em maiúscula. Ai, que facilidade, não é mesmo? Então, títulos, aliás, seções, a primeira divisão, né, seção primária, tudo em maiúsculo e tudo em negrito. Se você for fazer uma divisão dentro do 1, eu tenho uma divisão aqui dentro da seção 2, ó. Então, seção 2 é mesmo nível, seção primária. O que acontece? Arial, tamanho 12, tudo em maiúscula, negrito, alinhamento à esquerda, tá bom? Agora, se eu vou fazer uma divisão para facilitar a leitura, a compreensão dentro da minha seção 2, o que eu faço? Vou fazer aqui, ó. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, tá? Aí vai depender de quantas seções eu vou dividir. Nessas divisões, geralmente, a NBR vai dizer o quê, ó? Vamos abrir a NBR, que a gente já sabe qual é, eu tenho ela aqui salva, tá bom? Então, vamos abrir, para localizar, você abre lá no swap, tá? Então, você tem aqui a numeração progressiva, você tem as equações. Cadê, ó, títulos sem indicativo numérico e títulos com indicativos de seção. Indicativos de seção, o indicativo numérico em algarismo arábico de uma seção precede o seu título, como a gente colocou ali. Alinhados aonde? Alinhados à esquerda,
Aqui, ó, vou passar o cursor em cima, alinhados à esquerda, separado por um espaço. Os títulos das sessões primárias devem começar quando for trabalhos de conclusão de curso, tá? No caso de artigos e outros trabalhos, não precisam começar no anverso da página, tá bom? O espaçamento entre linhas de 1,5 entre cada título. Né? Títulos sem indicativos numéricos. O que são títulos sem indicativos numéricos? Os títulos sem indicativos numéricos são divisões que você faz, por exemplo, com marcadores ou com linhas A, B, C, né? Ou incisos 1, 2, 3, tipo algarismos romanos. Esses títulos sem indicativo numérico, eles não seguem essa formatação aqui. Depois da paginação, aí a gente tem as siglas, as ilustrações, as tabelas e a orientação geral que a gente tem para dos elementos, né, das seções e dos títulos é esse. Então, os títulos sempre haverá aí essa formatação. Cadê? Onde eu estava? Tudo espaçamento. Sim, indicativos de seção, né? E títulos sem indicativo, tá? Aí, o que a gente tem? A gente tem que podemos fazer da seguinte forma. Há uma discricionariedade, tá? Embora a BNT haja recomendação, a gente tem que as instituições ou os eventos para onde a gente vai mandar o nosso trabalho escrito, eles podem fazer, né, eles podem escolher a formatação. Você tem a opção de ser maiúscula, mas sem negrito, tá bom? Tá? Então, é maiúsculo, aí seção secundária é maiúsculo, mas sem negrito. Você tem essa opção. Você tem a opção de que é negrito, como estava, mas é minúsculo. Então, é negrito, mas só a primeira letra é maiúscula, né? Só a primeira aqui. Opa! Só a primeira letra é maiúscula, tá? Ou a primeira de cada palavra em maiúsculo, tá? E aí você pode ter outras formatações. Vai depender de como o seu professor orientador, a instituição ou o evento solicitar a formatação do texto. A ABNT deixa discricionário, tá? Geralmente, segue-se o quê? Segue-se a orientação de que seja tudo em maiúsculo, sem negrito, tá? Essa é a orientação. E aí, para uma seção terciária, o que é uma seção terciária? É uma divisão dentro da primeira seção. Né? Qual que é? Então, eu sigo a mesma lógica, ó. Então, aqui seria 2.2.1. Aí sim, né? Então, eu teria aqui letra maiúscula, mas sem negrito. E aqui eu continuaria negrito, mas tudo em minúscula. Como eu reforcei, essa apresentação ela é discricionária a depender da instituição ou do evento no qual você vai fazer a formatação, tá? Aqui no Google Docs é o mesmo procedimento, tá, gente? Então, olha só, eu tenho aqui a seção, então eu venho aqui Arial, qual, né? Tipo da fonte Arial, tamanho 12, tamanho 12. Qual que é o alinhamento? Se eu não achar a barra, né? Seleciono, alinhamento aqui, alinhamento à esquerda. As seções são alinhadas à esquerda, tá? E aí a mesma observação. Eu só não vou ter aquela barra com mais opções na paleta, tá? Mas as opções básicas são essas. Lembrando que entre uma seção e outra, eu tenho que fazer um espaçamento, tá? Ó, eu tenho sempre um espaço, tá vendo? Não são 2, não são 3, é um espaçamento, tá bom? É um espaço do texto para a seção e da seção para o texto. Então, entre o texto e a seção, eu tenho um espaço antecedente e um espaço que sucede o tópico da seção. Tudo certo e nada resolvido, evidentemente. Então, essas são as nossas orientações gerais sobre o quê? Sobre títulos e seções. Se você quiser saber mais como é que faz direitinho, você faz o quê? Você vai lá e lê. Porque aqui a gente trouxe generalizações. Curioso, o material está disponível no ambiente virtual, está disponível no Swap. Você também tem os livros que tratam sobre metodologia na biblioteca virtual. Então, se houver dúvida, se
o vídeo orientador não for suficiente, se você precisar de maiores informações, consulte os livros que estão disponíveis na biblioteca virtual e a estrutura direta das normas da ABNT. No mais, é só seguir reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.